Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Esse pode-se dizer que é o ensinamento mais profundo e perfeito dito por um grande mestre, Carl Jung, considerado o pai da psicanálise, e que traz no seu bojo, ele traz uma simplicidade tão grande que a mente não consegue lidar com a simplicidade, a mente não consegue lidar com o óbvio. Muitas pessoas se perguntam o que é o despertar. Toda vez que você olha para fora, você está sonhando. Toda vez que você entra para dentro de si mesmo, você está desperto, você está acordado. Então, isso envolve muitas questões do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você julga alguém, quando você dá atenção para os problemas do dia a dia, quando você se identifica com o dia a dia, quando você se identifica com as suas coisas, quando você se identifica com a sua família, quando você sofre pelas coisas. É tão simples que a mente não consegue conceber. É tudo uma questão de perspectiva e nós não somos ensinados, isso de uma forma até deliberada, proposital, maliciosa. Nós não somos ensinados de uma coisa básica. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Se nós aprendêssemos a olhar o mundo dessa perspectiva, então, como espírito imortal, espírito é só um nome, eu já falei isso num outro vídeo, o significado original mesmo, que não seja literal, não tem problema, é sopro divino. Nós somos um sopro, somos também, metaforicamente, uma gota no oceano. A gota contém em si todo o oceano. E, no entanto, se essa gota for retirada do oceano, ela é uma gota. É isso que nós somos. Nós fazemos parte de um oceano e nós chamamos esse oceano de divino. Então, tudo mudaria. Muitas pessoas me perguntam como aplicar os ensinamentos espirituais na vida material e muitas pessoas até dizem na vida real. Quando a gente muda de perspectiva e passa a olhar as coisas da perspectiva de espírito imortal, essa pergunta perde sentido, porque não existe mais essa separação, não existe mais vida espiritual ou realidade espiritual e vida material ou realidade material. Vida é só vida, o que muda é a perspectiva. Então nós somos, desde criança, nós somos ensinados de que nós somos corpos, de que nós estamos vivendo uma vida, de que nós somos uma vida humana. E dentro dessa vida humana existem certas características, tradições, cultura, a sociedade onde a gente vive, certas obrigações, certos deveres, uma certa moral, um código de conduta. Tudo isso nos é entregue. Uma forma de se relacionar com dinheiro, uma forma de se relacionar com família. E nessa ótica espiritual, todos esses relacionamentos mudam. Quando eu falo de relacionamento, estou falando inclusive o relacionamento em geral com a sociedade, o relacionamento das coisas, com as coisas também, não só relacionamento humano. Tudo muda. Nós fomos formatados. Quando a gente consegue entender isso, nós fomos formatados. É isso que significa condicionamento. É esse o papel da crença. É nos formatar, nos moldar, nos condicionar a determinadas coisas. Então, a gente não consegue enxergar. É como se a gente fosse condicionado a olhar sempre para baixo e nunca para cima.
nunca para o céu. O céu é amplo, é vasto e o chão é próximo da gente. O chão é limitado, metaforicamente falando. Então, quando as pessoas me perguntam como aplicar os ensinamentos espirituais na vida cotidiana, e por cotidiano também está contido aí esse erro de interpretação, a vida real, que chamam, entre aspas, a única resposta plausível é orientar as pessoas de que não existe essa divisão. Não existe isso é vida espiritual e isso é vida material. Tudo é vida espiritual. Tudo é o espírito experimentando. O que muda toda a relação, todo o entendimento, é o nosso foco. Se o nosso foco estiver no exterior, em tudo aquilo que está acontecendo, e podemos citar o exemplo de notícias, de romances, porque nós somos orientados desde criança de que nós precisamos estudar, nos formar, casar, ter casa, carro, ter filhos, buscar juntar dinheiro para termos uma aposentadoria decente, para podermos nos sustentar na velhice, sem depender de ninguém, e morrer. Pagar nossos impostos ainda, nesse meio tempo. E se nós dermos atenção para isso, nós estaremos vivendo uma vida humana, então, como somos ensinados. Então, existe essa separação somente a partir da crença, porque nós acreditamos que a vida seja isso. A busca pelo conforto, a busca pela segurança, a busca pelos prazeres. Essa palavra está um tanto deturpada, porque o que acontece é que quando nós damos atenção para os prazeres, a felicidade fica em segundo plano. O prazer se torna mais importante do que a felicidade em si. Então, a pessoa que busca o prazer pensando que está buscando a felicidade está indo no caminho contrário, está indo na contramão, sem se dar conta. Não há nenhum sermão religioso, não há nenhum sermão moral com relação aos prazeres. A satisfação dos desejos nos leva no sentido contrário à realização. A verdadeira realização está na compreensão. Por que eu tenho esse desejo? Da onde vem esse desejo? Quais são as minhas carências que me levam a buscar a satisfação dos meus desejos na forma de prazeres cotidianos? Uma amiga minha dizia que ela costumava ter sempre um pudim pronto para a família. E ela dizia, a gente tem que procurar o pudim do dia, porque aquela era a satisfação da família dela e dela, era ter um pudim pronto na geladeira. Por muitos anos eu acreditei que ela tivesse certa e eu fui buscando o meu pudim do dia. Era assim que ela se referia. E eu achava que era isso, eu buscava o meu pudim do dia e vivia sempre infeliz, e eu não entendia por quê. Vivia sempre insatisfeito. Poxa, mas eu busquei tudo aquilo que a sociedade mandou, que a sociedade manda. Busquei estudar, busquei constituir família, ter casa, ter carros, busquei também guardar dinheiro no banco para ter uma aposentadoria decente, até que um dia eu perdi tudo isso e a vida não me deixou outra alternativa a não ser, eu fiquei sem pudim, nenhum pudim, eu não tinha mais pudim. Metaforicamente falando, lógico. E aí foi então que eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo, forçadamente, porque não me restou alternativa. E olhando para dentro de mim mesmo é que eu fui percebendo que eu não precisava do pudim, que existia uma dimensão, existia algo dentro de mim onde eu encontrava. Se eu ficasse quieto o suficiente, fizesse silêncio suficiente, eu experimentava essa satisfação real,
essa realização, essa felicidade, mas só quando eu ficava quieto, só quando eu não desejava nada, só quando eu não buscava nenhuma satisfação de nenhum prazer. Aí eu sentia a satisfação real do viver, era quando eu percebia que eu estava vivo. E interessante, e que eu estava vivendo de fato, mesmo ali quietinho no meu canto. Eu não estava em busca de nada, dinheiro para pagar conta, nada, naquele momento, e são frações de segundos. E aí eu comecei a me aprofundar nisso, nessas frações. Eu comecei a me ficar quieto por mais tempo, aquietar a mente por mais tempo. E aí realmente eu me dei conta de que eu não precisava de pudim nenhum. Não é o pudim que deixa a pessoa feliz. Antes do pudim, ela já pode ser feliz. O que não significa que não possa eventualmente haver um pudim. O que não significa que eu não possa experimentar determinadas coisas que a vida oferece, mas aí já não por prazer, não por satisfação de desejos. Porque elas estão ali, pura e simplesmente. Então eu posso degustar. Eu posso degustar no sentido geral, que não é só de comida que eu estou falando, obviamente, não é só do pudim. Eu posso usufruir de tudo aquilo que a vida oferece, sem me deixar levar por aquilo, sem me tornar dependente daquilo. E aí eu passei a perceber o quanto eu dava uma atenção exagerada aos problemas, às dificuldades que apareciam na minha vida. Porque o interessante é o seguinte, depois de eu ter me dado conta disso e passar a ter olhado a vida de uma perspectiva espiritual, me vi como espírito, quando eu acessei o meu ser, os problemas continuaram, as dificuldades continuaram e continuam até hoje. Mas a minha perspectiva mudou com relação a isso. Da mesma forma que mudou a minha perspectiva com relação à satisfação dos desejos e à busca do prazer. A tal busca pela felicidade, entre aspas, porque como eu disse, quem busca o prazer, quem busca a satisfação dos desejos está no caminho contrário do encontro da felicidade real. A felicidade é o ser, não há outra. Mas só quando a gente silencia, a gente consegue perceber isso, e é isso que os mestres têm tentado dizer há milênios e a ficha não cai. Então, toda vez que a gente olha para fora na busca do prazer, na busca da satisfação dos desejos e que a gente olha para os problemas, como dificuldade, a gente está dormindo, a gente está sonhando. E toda vez que a gente olha para dentro e a gente encontra a nossa força real, o nosso ser real, somos gigantes caminhando nesse planeta. Somos gigantes, mas não do ponto de vista do ego, não do ponto de vista da personalidade. Não é eu, Dinei, que é gigante. Não é você, José, Maria, Antônio. Não é a personalidade que é gigante. É o ser que anima essa personalidade. Esse sim que é gigante. E quando a gente olha para fora, a gente se apequena, nós nos tornamos ínfimos. E quando a gente olha para dentro e reconhece o ser, o gigante, como disse tantas vezes, Jesus chamou esse ser de Pai. Jesus chamou essa dimensão onde habita o ser de reino dos céus ou reino de Deus. Historicamente, essa dimensão tem sido chamada também de paraíso ou nirvana e está aqui acessível para qualquer um de nós, assim como o próprio inferno, entre aspas, também está acessível, porque o inferno ele existe quando a gente olha para fora. O inferno é o sonho, e o sonho não é real, isso nós já sabemos, mas a gente esquece, tem que estar lembrando disso o tempo todo. Então, a frase de Carl Jung é a frase mais significativa dos tempos modernos, porque ela resume
de forma magistral, magnífica, fantástica, maravilhosa, a realidade da nossa existência. Somos espíritos, precisamos olhar o espírito, e a partir do momento que olharmos o espírito, o ser, o sopro divino, ou muitos chamam também, historicamente, muitos chamam de Deus, embora essa palavra esteja, infelizmente, totalmente desvirtuada, e muitos têm usado essa palavra de forma maliciosa, as religiões principalmente, mas as religiões agem em serviço do Estado, e o Estado age em serviço dos poderosos. Religião e Estado, nós, ao olharmos para essas instituições, damos força para elas. Na medida em que nós calarmos o sistema, essas instituições são o sistema, não só essas, mas todas. Na medida em que nós usarmos as instituições somente naquilo que elas são realmente necessárias para o bem comum, na medida em que nós utilizarmos elas somente para isso, nós estamos fora do sistema, dentro de nós. O problema não está no sistema, o problema é quando o sistema entra na nossa mente. A nossa mente está diretamente relacionada com o sistema. Eu tenho tentado falar isso das mais variadas formas. Então, nós olhamos para a política, nós olhamos agora para a questão saúde, entre aspas, por causa da pandemia, quem usa máscara, quem não usa máscara, quantos estão morrendo. A verdade é que nós temos que voltar-nos para dentro de nós mesmos e observar como tudo isso nos afeta. Tenho falado isso constantemente, porque é só isso que interessa. Como o mundo exterior nos afeta. O quanto eu estou adormecido a ponto de ficar hipnotizado olhando para o sonho do mundo de fora. Quanto eu olho para fora e quanto eu olho para dentro. Essa é que é a verdade. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!